Sabe, toda vez que a gente abre a nossa boca e a gente confessa alguma coisa, segundo a palavra de Deus, a gente está fazendo uma declaração de fé. E hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre posicionamentos de fé. E nesses posicionamentos de fé, a gente não tem como falar de fé se a gente não falar sobre Abraão. Então eu separei 3 personagens bíblicos para a gente falar sobre isso. Porque em momentos que a gente tem vivido, a gente tem que cada dia mais fortalecer a nossa fé. A gente tem que cada dia mais trazer a nossa fé em alta. Porque nós somos daqueles que andam por fé, amém? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então eu e você somos daqueles que andam por fé. E a gente não anda por vista. A gente não anda por aquilo que a gente está vendo. A gente anda por aquilo que a gente crê. E fé, gente, fé é um exercício. Fé é a gente todos os dias decidir: eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu vou crer naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu vou manter a minha fé em alta. Amém? Então, quando você vem para a igreja, quando você senta aqui, quando você abre o seu aplicativo da Nova, quando você abre o seu YouTube, você decide ouvir uma palavra, você está alimentando a sua fé. E as circunstâncias para esses 3 personagens que eu quero falar hoje, a gente vai falar sobre Abraão, sobre José e sobre Ezequiel. São 3 personagens que agiram em fé quando as circunstâncias eram um caos total. Mas eles decidiram olhar para o Senhor, eles decidiram ouvir a voz de Deus, eles decidiram perceber aquilo que era mais importante, que era estar olhando para o Senhor, em vez de estar olhando aquilo que estava ao seu redor. Então, lá em Gênesis, Lá em Gênesis, versículo 17, Deus faz uma promessa para Abraão. Está lá em Gênesis 17, versículo 2 e 4. Deus faz uma promessa para Abraão. E nessa promessa de Abraão, ele diz para Abraão que Abraão ia ser pai de muitas nações. Então, quando ele promete isso para Abraão, e o versículo diz assim, o versículo 2 diz assim: farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Quando ele fala isso para Abraão, Abraão não tinha nem filhos, sabe? Ele fala: eu vou te dar uma nação, eu vou te dar um herdeiro, e desse herdeiro eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão não tinha nem filhos. E Sara, quando ela ouviu isso, está lá no versículo 4, no versículo 4 ele diz assim: essa é a minha aliança com você e farei de você pai de uma generosas nações. Ele não tinha nem filho. Só que Deus disse isso para ele e ele creu. Mas Sara, quando ela ouviu isso, e aí isso está lá em Gênesis 18, versículo 14, a Bíblia diz que ela riu. E Deus falou para ela assim: há algo impossível para mim? Quando isso aconteceu, de Sara rir, e Deus pergunta para ela: há algo impossível para mim? Eu queria que a gente conseguisse ouvir algumas perguntas que Deus faz para a gente, sabe? Eu não sei que situação que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas muitas vezes eu me lembro de algumas coisas que Deus fala. Eu me lembro de Deus falar assim: Luciana, há algo muito difícil para mim, há algo impossível para mim, há algo que eu não consigo fazer, há algo que eu não consigo me mover em seu favor. E muitas vezes a minha mente e o meu coração, dependendo do que está acontecendo, eles querem me dizer: é difícil sim, é impossível sim, mas o meu espírito que está aliançado com Deus, você acabou de dizer que a presença de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Então, o seu espírito, ele está pronto, ele está fortalecido. Ele está dentro de você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Então, o seu espírito, ele está pronto para dizer: não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Então, nessa convicção de que o Espírito de Deus está dentro de mim, eu posso dizer: não, para Deus não tem nada impossível. Isso que eu estou vendo, não tem nada impossível. E a Bíblia diz que o tempo passou e Deus deu para Abraão um filho chamado Isaque. E depois, se você quiser, você pode acompanhar essa história, está lá em Gênesis 22. Toda a história de Abraão. E o que eu acho tremendo nessa história de Abraão é que, quando ele vai sacrificar Isaque,
ele, em nenhum momento, eu amo isso, em nenhum momento, Abraão usa o termo no singular. Ele está subindo a montanha para sacrificar Isaac, e aí chega num dado momento, ele fala para os servos dele, olha, vocês me esperem aqui. Ele avista o monte onde ele vai sacrificar Isaac. E ele fala assim para os servos dele, olha, você me espera aqui, vocês me esperem aqui, que eu e o menino vamos subir para sacrificar. Em todo o tempo ele usa no plural, eu e ele vamos, nós subiremos, nós sacrificaremos. Em nenhum momento ele fala assim, eu vou subir ou eu vou descer o monte sozinho. Em todo momento ele vai subindo aquele monte, ele vai dizendo assim, nós vamos fazer, na segurança de que ele ia descer com o filho dele, na segurança de que ele ia voltar com aquele filho vivo, e ele não ia trazer, na verdade no sacrifício, só para você entender uma coisa, naquela época quando se fazia o sacrifício era todo consumido, ele não ia trazer de volta nenhuma unha de Isaac. Se Isaac chegasse a ser consumido, se Isaac chegasse a ser sacrificado, ele não ia trazer nada de volta. O filho dele ia ser queimado por inteiro. E ele dizia, eu vou subir, eu vou sacrificar e eu vou trazer o meu filho inteiro. Eu vou trazer o meu filho vivo. Eu vou trazer o meu filho da mesma maneira que Deus me deu, porque desse herdeiro vai sair uma grande nação. Dessa promessa eu vou ter uma grande nação, porque Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Deus me deu uma promessa. Ele não estava subindo ali olhando o sacrifício. Ele não estava ali sabendo do preço que ia ser pago. Ele não queria saber disso. Ele estava ali olhando o seguinte, de alguma maneira Deus vai me dar a saída para essa história. De alguma maneira Deus vai trazer resposta para esse problema. De alguma maneira Deus vai dar o jeito dele. Porque ele me deu, ele disse para mim que ele ia me dar um filho. Essa mulher não menstrua mais, essa mulher já está velha, ela pode até ter rido, mas Deus falou assim, há algo impossível para mim? Há algo que eu não posso resolver? Há algo que eu não tenha como possibilidade de restaurar? Não tem impossíveis? Então Abraão estava subindo ali e ele dizia, olha, vamos lá. E você acha que ele ficou prestando atenção no que Isaac perguntava? Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Sabe quando você olha tudo ao redor e fala, a conta está no vermelho, o filho está tirando 0 na escola, o casamento só Jesus na causa. Cansou? Eu às vezes canso também. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Ele não estava preocupado, ele não estava olhando o que estava acontecendo, ele estava dizendo assim, Isaac, vai dar tudo certo. Ele não estava prestando atenção naquilo. E ele estava sempre falando, olha só, Gênesis 29, 2, 3, antes disso, ele tinha convicção, que está lá em Hebreus 11, 19, que se precisasse, Deus ia ressuscitar Isaac. Ele fala assim, lá em Hebreus 11, 19, diz assim, concluiu-se que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Era essa a convicção de Abraão. A convicção de Abraão era que se chegasse ao ponto, ele chegou a amarrar Isaac, ele chegou a botar Isaac deitado na pedra de sacrifício, ele chegou a levantar o cutelo, e aí Deus olhou e falou, para com isso, eu vou te dar livramento, o cordeiro está ali preso nos arbustos. Abraão em nenhum momento olhou aquela circunstância, ele só olhava que Deus ia dar uma saída. O outro personagem que eu quero trazer para você, porque são 3 pontos aqui. Primeiro, Abraão, ele quer um posicionamento, ele não olhou as circunstâncias, ele olhou a promessa. Então, repete comigo, olhar a promessa. Primeiro ponto, olha a promessa. Olha o que Deus falou com você, fica com o que Deus falou com você. Não fica com o que você está vendo. Deus falou que Ele não é impossível isso para Ele. Deus falou que Ele é Deus de milagre. Deus falou que você é um filho amado. Fica com o que Deus te falou. Deus falou que Ele é bom e Ele é imutável nas suas promessas. Então é para onde você vai olhar. Não é pelo que você está sentindo, porque quando a gente vive do que a gente sente, a gente é como uma folha no vento, a gente é levado para qualquer lugar.
Quem fica olhando, quem fica sentindo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, simplesmente você é uma presa fácil. Você é levado para qualquer lugar. Hoje eu estou sentindo que eu estou triste, hoje eu estou sentindo que eu estou deprimido, hoje eu estou sentindo que eu não vou aguentar, hoje eu estou sentindo que eu vou me separar, hoje eu estou sentindo que eu não me amo mais. Hoje eu estou sentindo que o meu marido não me ama. E assim você vai, os pensamentos são assim. Dá um vento mais forte, hoje eu vou quebrar. Porque é o sentimento é assim. Mas quando eu decido, eu gosto de Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a mesa do rei. Ele tomou uma decisão, ele foi firme, não vou me mover desse lugar até que Deus me abençoe, eu não me movo daqui. Jacó agarrou o anjo e falou, eu não vou largar você até que você me abençoe. Eu não me movo dessa posição, porque eu tenho uma promessa e eu vou ficar agarrado nela. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É assim. Nós somos da fé, nós somos filhos, nós somos armados, nós somos herdeiros, nós temos uma herança, nós temos uma promessa. É daqui que nós partimos e é onde a gente vai chegar? Onde Deus determinou que nós chegássemos. José... E eu gosto também dele. José, gente, Gênesis 39, versículo 2 e 3. Diz assim, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e ele dava sucesso em tudo que ele fazia. O que acontece aqui? José, ele era um filho preferido, tinha tudo, e ele foi vendido como escravo, ele foi rejeitado, ele foi para a prisão, aconteceu de tudo com ele, mas ele não tinha mentalidade de escravo, ele não tinha mentalidade de fracassado, mas melhor do que tudo isso, Deus era com ele, ele podia se sentir segundo as circunstâncias que ele vivia, mas ele não se sentia dessa maneira. Ele não tinha uma mentalidade de rejeitado, ele não tinha uma mentalidade de coitado, ele tinha uma mentalidade de filho amado. Ele tinha uma mentalidade de herdeiro. De alguma forma, dentro dele, a estrutura dele dizia para ele, você é um filho. Ele tinha um dom. Ele sonhava e interpretava sonhos. Mas mais do que isso, Deus era com ele. E porque Deus era com ele, ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Mas pensa comigo. Potifar era egípcio, idólatra, não tinha uma percepção espiritual. Então você há de convir comigo que o que Potifar via em José não era uma coisa natural. O que José manifestava não era algo natural. Eu imagino assim que quando ele cavava um poço, a água do poço de José devia sair mais limpa, ele devia cavar menos, não tinha que ser tão profundo para vir a água, porque quando a água, tudo que ele fazia era melhor. Eu acho que o rebanho que ele tomava conta dava mais crias, os filhotes não morriam, porque era alguma coisa que o egípcio, que adorava outros deuses, olhava e falava, tem algo nesse cara que é diferente, tem alguma coisa nele que chama atenção, tem alguma coisa nele que vai além do natural, porque a Bíblia diz que Deus era com ele, era mais do que uma aptidão natural, era mais do que aquela situação que ele vivia como escravo. Ele vivia na casa de um homem de posses, mas ele era um escravo. Mas ele não se via como um escravo. E Deus era com ele. Então tem 2 pontos de José que a gente precisa começar a enxergar na nossa vida ou continuar enxergando na nossa vida. Primeiro, você não é aquilo que a circunstância diz que você é. Você é um filho amado. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade de filho. Você foi comprado por um alto preço. Você foi conquistado, você foi escolhido. E quando você foi escolhido, você era escravo.
você era pecador, você estava destruído. Mas quando Deus olhou para você, Ele decidiu te resgatar. Quando Ele olhou para você, Ele viu você com todos os pecados e falou: eu vou pagar o preço por você, eu vou te resgatar, eu vou te restaurar, eu vou fazer você de escravo filho. Eu vou fazer de você filho amado e eu vou te dar a minha herança. E eu vou fazer com o meu filho de você co-herdeiro com ele. E tudo que é direito dele vai ser seu direito. E a minha presença vai estar habitando dentro de você. José tinha a presença de Deus com ele. Você tem a presença de Deus em você. Em você. Então você tem direito a viver uma vida sobrenatural. É para você, é de graça. O que você precisa? De um posicionamento. É olhar e dizer: não, isso aqui que está acontecendo comigo não pode perdurar. Aí você vai dizer assim: poxa, pastora, mas isso está acontecendo comigo. Vai ser sempre assim? Não, não tem que ser sempre assim. O dia mau, ele vem, ele acontece, mas ele tem data. O pastor Fragale fala sempre isso. Ele tem dia e hora para acabar. Ele tem prazo de validade. Porque você tem um posicionamento, você tem um Deus a seu favor, você tem um Pai a seu favor. Você tem um Pai que sabe que deu a vida do filho dele por você. Então é mais do que você está melhor que José. Você é filho, você não tem a presença de Deus, você não está com a presença de Deus, você tem a presença de Deus dentro de você. E tem um outro personagem que eu quero falar, que é Ezequiel. Ezequiel também estava diante de uma situação horrorosa. Ezequiel 37 vai falar sobre isso. Ezequiel 37, a Bíblia diz que ele estava diante de um vale de ossos sequíssimos. Talvez seja essa a sua situação. Talvez seja exatamente onde você está, diante de um vale de ossos sequíssimos. Não tem a menor possibilidade de reviver. Talvez Deus olhou para Ezequiel e falou para ele assim: vem cá, podem esses ossos reviverem? Ezequiel não tinha nem condição de saber se podia reviver ou não. Sabe aquele momento que às vezes a gente não tem nem força para dizer: Senhor, eu vou abrir a minha boca e vou dizer que vai reviver. Ele só olhou para o Senhor e falou: tu sabes. Tu sabes. Às vezes, e aí eu quero te dizer, não tem problema se tem um dia que você não está muito fortalecido. Não tem problema, porque a Bíblia diz que Ele te fortalece na sua fraqueza. O dia que você não estiver muito bem, não tem problema, porque Ele te fortalece na sua fraqueza. A única coisa que você precisa é continuar crendo que você é um filho amado. A única coisa que você precisa continuar focando é nele, é sabendo que Ele está com você na sua fraqueza. Ele está com você e Ele vai te fortalecer. Ele está com você e Ele vai continuar com você. E Ezequiel, quando ele chegou diante daquele vale, está lá em Ezequiel 37, e ele diz assim: então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. Só que Deus não olhou para Ezequiel na fraqueza dele e disse assim: tá bom, Ezequiel, eu sei, então eu vou fazer tudo por você. Não. Ele falou assim: abre a sua boca e profetiza. Abre a sua boca e fala para esses ossos o que eu estou dizendo. Diz para ele a mesma coisa que eu estou dizendo. E começa a dizer o que você quer que aconteça. Manda criar carne, manda criar nervo, manda criar tudo. Quem deu a vida para aquele exército foi o próprio Deus. Mas quem abriu a boca para fazer existir aquele exército foi Ezequiel. Na sua fraqueza, você tem fôlego ainda para dizer: haja vida, haja restauração, que o meu marido seja o que eu quero que ele seja, que o meu filho, ele é uma bênção. Começa a dizer, começa a juntar a sua boca com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Creia, olhe
o que Deus te prometeu. Não olhe as suas circunstâncias. Creia que a presença de Deus está em você, ela não está com você, ela está em você. E na sua fraqueza, creia que Deus te fortalece na sua fraqueza. E comece a declarar. Comece a saber. Eu atendi uma pessoa essa semana e eu falei para ela. Ela estava querendo tomar uma decisão bem radical. E eu falei, olha, o tempo é de você saber que você é amado. O tempo que a gente tem vivido hoje, que são tempos difíceis, é tempo da gente saber que nós somos amados. É tempo da gente saber que nós estamos guardados e protegidos. É tempo da gente saber que o amor de Deus está sendo derramado sobre nós de uma forma sobrenatural e abundante. É tempo da gente saber que nós estamos guardados, preservados, cuidados, protegidos. Porque, gente, nós não estaríamos suportando, nós não estaríamos conseguindo chegar até aqui. E você chegou até aqui, você tem chegado até aqui. De alguma forma sobrenaturalmente maravilhosa, você está vivo. Você está respirando, você está vestido, você está guardado. De alguma maneira, as coisas estão acontecendo a seu favor. E isso é milagre, isso é vida abundante, isso é Deus guardando você. Você tem uma mente que está produzindo vida em você, porque Deus habita em você. Então você está aprendendo e você está continuando a aprender. E nós estamos aqui para te dizer, abre a sua boca e começa a dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Começa a declarar, começa a sonhar, começa a projetar, começa a dizer aquilo que você quer que aconteça. Porque assim como você disser, Deus vai te dizer, vai acontecer. Porque para cada uma promessa que você tem de Deus, Ele já te deu o sim e o amém. E a gente repete, a gente repete, a gente repete, porque é verdade. É uma verdade imutável, porque a palavra de Deus não muda, ela não mente. Você concorda com isso? Amém. Sabe, eu trouxe esse potinho aqui por um motivo. Aqui dentro tem o meu batom. Mas vamos botar um nome nesse batom? Vamos botar o nome dele de medo, ansiedade, eu já estou terminando. Circunstâncias, e dê o nome que você quiser. E a gente tem escolhas na nossa vida. E dentro dessas escolhas, nós podemos escolher. Nós podemos escolher ficar agarrado a ela. E aqui, esse potinho pode ser a sua vida presa a tudo isso. Ou você pode ter uma escolha de simplesmente abrir mão de tudo isso pela fé e deixar o Senhor te libertar. É simples assim, gente. Ou eu vou ficar agarrado a essas coisas e preso ao medo. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que vai ser se o meu marido chegar em casa bêbado de novo? Como é que vai ser se o meu filho continuar rebelde desse jeito? Como é que vai ser se eu continuar presa a esses remédios de ansiedade? Como é que vai ser se eu não consigo enxergar Deus como meu Pai? Ou se simplesmente eu vou dizer, Senhor, eu estou cansado de viver assim. E eu decido me posicionar em fé. Eu abro mão de tudo isso. Mas eu vou confiar em Ti. Eu vou crer em Ti. E eu vou ser livre para ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu vou olhar para a promessa. Eu não vou olhar a circunstância. Eu vou declarar a Tua verdade sobre a minha vida. E eu vou crer que o Senhor é comigo todos os dias da minha vida, porque eu sou um filho amado. Eu tenho a Tua presença sobre mim. E nada nem ninguém pode mudar essa realidade. Amém?